Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Jornada da Cura Holística. Eu sou Marco Nicolato e é um prazer estar aqui com vocês. Quando nós afirmamos um pensamento por várias vezes, inúmeras vezes ao longo da nossa vida, este pensamento se torna uma crença. Essa crença pode ser uma crença que nos limite, a chamada crença limitante. Pode ser uma crença que nos empodere, que nos faça acreditar em nosso valor próprio, e pode ser uma crença neutra, que não nos diga algo muito diretamente. Quando alguém nos afirma algo reiteradamente, por muitas e muitas vezes, essa informação que nos chega, muitas vezes é por nós assimilada e transformada em um pensamento. Esse pensamento, ao se repetir, se transforma em uma crença. É assim que, em nosso processo evolutivo, a partir do momento em que nascemos, nós escutamos, observamos comentários, crenças, posicionamentos de pessoas à nossa volta que nos faz irmos construindo um eu, uma identidade. Essa identidade é uma personalidade. O termo personalidade vem de persona, que significa máscara. Essa personalidade, então, é algo que nós criamos para nos desempenharmos da nossa função social. E em nosso íntimo, desde o início de nossas vidas, a nossa necessidade de nos sentirmos acolhidos, a nossa necessidade de nos sentirmos amados, faz com que nós desenvolvamos uma personalidade através da qual nós acreditamos ou sentimos que atraímos amor para nós mesmos, atraímos a aprovação externa. Então imaginemos papai e mamãe e nós querendo receber aquela atenção do nosso pai, da nossa mãe, em meio às imensas atividades diárias que eles têm. Então, uma das coisas que nós aprendemos desde o início é chorar, gritar, muitas vezes esbravejar em birras e outras atuações desse tipo para recebermos atenção. Em decorrência do comportamento de nossos pais, que vão se relacionar com essas nossas exigências, com essas nossas tentativas de capturar a sua atenção de uma ou de outra maneira, nós vamos então estabelecer essas crenças a nosso próprio respeito. Se nós, por exemplo, nos relacionamos com situações de impaciência, de crítica, de julgamento, tendemos a acreditar ou a introjetar que há algo de errado conosco, que nós não somos amados o suficiente, que nós não somos desejados, porque a criança, desde os seus mais tenros anos, devido a essa necessidade de acolhimento, que é devido à sua fragilidade, então devido ao seu próprio processo natural, cerebral, de sobreviver, ela sente que precisa agradar os pais, que precisa ser acolhida, que precisa ser amada para que ela possa sobreviver. E ela vai instintivamente, naturalmente, desempenhando estes papéis e esses processos. Ao longo do seu processo evolutivo, estas práticas vão se alterando. Imagine, por exemplo, um bebê ali em seus primeiros meses, depois a criança com 1, 2, 3 anos, 4 anos, 6, 7, 10. Quantas formas de nos comportarmos, quantos ajustes, quantas adaptações nós criamos para que possamos ter essa atenção que tanto almejamos. Agora imaginemos no meio de circunstâncias familiares, outros irmãos, trabalho de pais, trabalho de mães, ausências. Quantas reiteradas informações nós processamos
de que somos aceitos ou não, que somos suficientes ou não, e some-se a isto aquilo que ouvimos diretamente. Não faça isso, não faça aquilo, isso é inadequado, você não vai conseguir nada desse jeito, você isso, você aquilo. Então, para cada sim que nós recebemos, dizem as estatísticas e os estudos psicológicos, nós recebemos 8 nãos. Então, imaginemos como se forma este arcabouço de crenças limitantes. As crenças que nós formamos tendem, então, a ser 8 vezes mais limitantes do que empoderadoras, porque estas ações educativas fundamentadas no não, na negação de que não somos suficientes, de que não somos amados, de que não temos um desempenho adequado. Dessa forma, como a criança copia o que vê e percebe à sua volta, nós vamos construindo uma forma de pensar. E a partir da forma como nós pensamos, nós sentimos. E a partir de como sentimos, nos comportamos. Então, nos primeiros anos de vida, nós criamos toda essa estrutura que é uma programação que vai passar a atuar na nossa vida de maneira subconsciente. Quando nós temos um pensamento, achamos que estamos tendo aquele pensamento naquele momento ou naquela circunstância, mas ele é apenas um reflexo do pensamento que tivemos tantas e tantas vezes e que por nós foi incorporado do nosso ambiente. Esta situação é o que nos é familiar. E aquilo que nos é familiar é a nossa zona de conforto. Ainda que este familiar que tenhamos desenvolvido tenha sido um familiar, uma zona de conforto infeliz, triste. Por exemplo, certa feita nós percebemos que ao adoecermos, passamos a ter a atenção que não conseguimos de outra forma. Em uma outra circunstância, imagine que nós nos entristecemos profundamente e a nossa tristeza atraiu a preocupação ou os cuidados de nossos pais. Então, nós vamos aprendendo a reagir de acordo com aquilo que nos faz nos sentirmos acolhidos, aquilo que nos ajuda na nossa sobrevivência, porque são instintos primários que nós temos no nosso sistema límbico, nosso cérebro límbico, que atua de uma forma automática, de uma forma que não passa pela nossa consciência. Então nós criamos esta zona de conforto, onde nós aprendemos a nos movimentar com a desenvoltura ou com o conhecimento. E quando eu falo a nos movimentar com desenvoltura, essa desenvoltura pode ser a dor, mas é uma dor que eu consigo, eu a conheço, eu consigo lidar com ela. Através dela eu manipulo, eu obtenho o que eu desejo, só que ao longo do processo de desenvolvimento eu esqueço. Aí vamos imaginar que mais à frente, eu já adulto, me case, tenha minha própria família e reproduzo aqueles pensamentos, aquelas críticas, os sentimentos que tinha quando criança, mas não identifico que são aqueles mesmos sentimentos, mas sinto a ansiedade daqueles sentimentos. Qual a ansiedade? A ansiedade de ser aceito, a ansiedade de ser aprovado, e muitas vezes surpreendido eu vou ver, então, eu agir para com os meus familiares da mesma maneira que meus pais agiam comigo, da mesma maneira que os meus tutores agiam comigo, os meus professores, aquelas situações que eu criticava, que eu dizia, eu nunca vou ser assim. Mas quando nós criticamos uma situação porque ficamos marcados emocionalmente, o nosso cérebro é como se tirasse uma fotografia daquele momento que fica marcado em nossa estrutura mental e nós passamos a reagir a esta fotografia mental, uma emoção que nos impactou. E quanto mais nos impacta, mais se fixa em nosso cérebro.
Então, quando mais tarde certas situações começam a visitar a minha existência, eu vou ver surpreendido eu agir daquelas maneiras que dizia ou efetivamente sentia com intensidade que nunca quereria fazer. Ao sentir esta inadequação e não conseguindo identificar de onde isso vem, por que eu sou assim, eu começo a puxar o fio de todas as situações alinhadas com a crítica, com o julgamento, com o não merecimento e vou progressivamente desenvolvendo um processo de depressão. Associada a essa depressão, eu vou também desenvolvendo um processo de ansiedade, porque eu começo a ter uma expectativa, neste caso, uma expectativa negativa daquilo que pode ocorrer e me fazer sofrer, me fazer com que eu me sinta mal. Ao mesmo tempo, este é o meu mundo familiar. Esta é a minha zona de conforto. É muito curiosa esta situação, que algo que nos faz sofrer seja a nossa zona de conforto. É porque a zona de conforto é o conhecido, é o familiar. E o nosso cérebro, desde os primórdios dos seres humanos, é treinado a evitar o desconhecido, porque é no desconhecido que pode ter um predador, uma situação que nos tire a vida, uma situação que ameace a nossa sobrevivência e a do nosso grupo, e toda a nossa estrutura cerebral, então, ela é feita para nos manter vivos. A zona de conforto é aquela onde nós transitamos pelo conhecido, nos comportando de acordo com um processo subconsciente ancestral, um processo que é corporal, que é o sistema nervoso límbico, que é o sistema nervoso autônomo. E quando nos sentimos nestas circunstâncias e estamos identificados com estes pensamentos, nós tentamos nos modificar, tentamos eventualmente buscar uma outra maneira de ser, mas somos sempre lançados ao mesmo lugar de sofrimento e de inadequação. Perplexos, vamos buscar ajuda e frequentemente acabamos nos medicamentos. Medicamentos para depressão, medicamentos para ansiedade, medicamentos para dormir, para acordar, enfim, uma vida de dependência. E na medida em que fazemos isso, mais e mais sofremos, porque o nosso cérebro vai como que desaprendendo a produzir as substâncias que nós tanto necessitamos. Diante deste quadro, qual é a solução? O que podemos ou devemos fazer? O autoconhecimento, através da autorreflexão, de uma forma metódica, de uma forma guiada, é um elemento que se faz fundamental para que nós obtenhamos êxito em identificar padrões de pensamentos, padrões de sentimentos, padrões de comportamentos, todos eles estão atrelados. Os pensamentos geram descargas neuroquímicas, essas descargas neuroquímicas sinalizam sentimentos, esses sentimentos provocam emoções, essas emoções são registradas em nosso corpo, porque os pensamentos são a linguagem do cérebro e as emoções são a linguagem do corpo. Então, através da autorreflexão, nós podemos progressivamente observar a nós mesmos, observar os nossos pensamentos. Ao observarmos os nossos pensamentos, nós conseguimos um distanciamento que tende a ser progressivo na medida em que nos exercitemos, para que nós percebamos que nós não somos aqueles pensamentos, que possamos investigar de onde vêm estes pensamentos. Estes pensamentos, estes padrões, eles limitam a minha ação no mundo,
Veja, quando eu falo investigar estes pensamentos, eu não estou dizendo que nós tenhamos que nos debruçar sobre o passado, numa investigação sem fim sobre a nossa infância, convencionalmente utilizada na maioria dos processos psicoterapêuticos. Não, eu quero dizer investigar os nossos pensamentos no presente. Quais são os pensamentos, quais são as crenças que ocorrem à minha mente diariamente, frequentemente? E ao observar estas crenças e estes padrões, então eu vou trabalhar para substituí-los, porque assim como esses padrões de pensamentos e de sentimentos foram criados através da afirmação ao longo dos anos, lembremos que um pensamento repetido inúmeras vezes se torna uma crença. E essa crença pode ser uma crença limitante, uma crença empoderadora. E as crenças limitantes estão na proporção de 8:1, tendo-se em vista os estudos que mensuram quantas vezes durante o nosso processo educativo nós recebemos um sim, uma atitude favorável que nos incentiva e quantas vezes nós recebemos um não que nos restringe, que nos limita. Então, da mesma forma, através das visualizações, das afirmações positivas, repetidas progressivamente, nós vamos instaurando novas redes neurais, instaurando novas crenças. Porque as situações em que nós vivemos a infância e em nossa trajetória de vida, que foi repetida e assim armazenada em nosso cérebro como crenças, também podem ser alteradas no presente, porque na medida em que nós visualizamos, que nós imaginamos situações onde somos bem-sucedidos, onde nos sentimos felizes e as complementamos com afirmações empoderadoras sobre nós mesmos, como o cérebro não distingue entre os eventos reais e os eventos imaginados, ele reage da mesma forma, ou seja, ele forma redes neurais e o cérebro se organiza em torno dessas visualizações, dessas situações imaginadas ou destas afirmações. Ele se organiza e na medida em que nós vamos repetindo este processo, vamos ensaiando mentalmente essas imagens, nós vamos criando novas redes neurais que criam novas crenças em nós. Ora, este processo é libertador, porque na medida em que nós possamos entender que, identificando as crenças limitantes que estão atuando em nossa vida e nos propusermos a alterá-las, não através de nos opormos a elas, não através de ficarmos pesquisando detalhes sobre essas crenças, mas através da criação de novas, chegará o momento em que estas novas construções neurais irão prevalecer. Então, se nós paramos e pensamos que crenças limitantes podem estar obstruindo o meu desenvolvimento, existem crenças que prejudicam o meu desenvolvimento emocional, existem crenças que, através das quais eu acredito não ser merecedor de amor, eu não ser merecedor de sucesso, eu não ser merecedor de uma vida feliz. Existem crenças religiosas de que somos pecadores e temos que ser punidos por nossos pecados para que possamos ter salvação. Existem crenças relacionadas ao dinheiro, de que o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade, de que o dinheiro é a causa dos males do mundo. E quando eu olho para a minha vida,
o dinheiro não para em minhas mãos ou não vem para mim, e se eu tenho dinheiro, eu não consigo fazer com que esse dinheiro produza para mim uma vida de qualidade, são apenas alguns exemplos de possíveis crenças limitantes. No nível das relações, eu não sou bom o suficiente para que eu seja amado, eu não sou um bom amigo, eu sou uma pessoa egoísta, eu não consigo controlar meus sentimentos em relação às pessoas. E então, na medida em que a gente puxa o fio do novelo, os assuntos e os diversos aspectos da nossa vida vão se interrelacionando, porque em nosso cérebro nós temos redes neurais para cada um dos assuntos, para cada uma das coisas que nós fazemos, para cada pessoa que conhecemos, para cada atividade que desenvolvemos, para a rotina diária, para os relacionamentos, mas isso vamos subdividir em todos os pequenos compartimentos que formam uma miríade de circunstâncias das nossas questões pessoais. Então, dentro dessa percepção, nós podemos ir percebendo que temos pensamentos que nos limitam, que nos dificultam o nosso desempenho, e que eu tenho estes pensamentos não é porque eu sou uma pessoa incapacitada ou eu sou uma pessoa assim ou assado. É porque estes pensamentos foram plantados, foram cultivados e agora eles dão frutos sem que eu nem mesmo consiga perceber que eles estão atuando. Mas através dessa autorreflexão, através do desenvolvimento da autopercepção, nós começamos a perceber essa atuação em nós e vamos desenvolvendo outras possibilidades. Quando começamos a desenvolver outras possibilidades, nós somos defrontados pelo medo do desconhecido. É claro que esse medo do desconhecido não é algo assim tão óbvio. Nós sentimos medo. Sentimos inquietações, sentimos resistência. Num determinado dia não queremos sair da cama, no outro temos dor de cabeça, no outro sentimos medo e não sabemos por quê. Estes medos emergem quando nós queremos sair da zona de conforto, quando nós queremos sair do familiar, porque todo o nosso sistema nervoso, todo o nosso sistema límbico que quer preservar a nossa vida, acende, vamos dizer assim, alertas de que não devemos fazer isso, de que isso é perigoso, que vamos deixar de ser a nós mesmos, que vamos ser exterminados, que vamos ser mortos em última análise. Então, o nosso sistema reage assim para nos proteger, sobretudo aquilo que nós, ao longo das nossas vidas, afirmamos que não nos fazia bem, como, por exemplo, homem é tudo igual, ou mulher é tudo igual, ou eu nunca vou amar a ninguém para que eu não venha a sofrer a decepção, a desilusão. Essas crenças que nos cercam pelos casos, pelas vidas em nosso entorno, quando nós nos propomos a melhorar as nossas relações, a gostar de alguém, a desenvolver uma relação saudável, todo o nosso sistema passa a tentar impedir isso. Porque nós dissemos tantas vezes esse tipo de coisa que está registrado em nós que aquilo é uma ameaça, que aquilo é um perigo. Então, nós desenvolvemos processos de autossabotagem. Os processos de autossabotagem, eles estão relacionados a essas crenças limitantes, a essas crenças familiares, para que nos preservem o modo de ser e, em última análise, preservem a nossa existência. Então, não é que as crenças limitantes ou que a zona de conforto seja aleatória, ela tem um propósito. E esse propósito é preservar a nossa vida. É muito importante que nós entendamos estes mecanismos para que nós possamos enfrentá-los. E para poder enfrentá-los é muito importante que nós tenhamos um mentor, alguém que já tenha percorrido essa estrada e saiba
os pontos perigosos e saiba como enfrentar os obstáculos, porque nós vamos encontrar as resistências que se expressam de uma maneira muito acentuada. E elas se expressam como? Elas se expressam no nosso corpo. É muito comum nós sentirmos vertigem, sentirmos o estômago apertado, termos suores, calafrios, medo de viver, porque todo o nosso sistema está nos dando um alerta para que nós voltemos para a nossa zona de conforto. E quando essa zona de conforto, quando esse mundo familiar é a depressão, é a ansiedade, é a síndrome do pânico, nós não conseguimos sair disso. Não importa que nós busquemos medicamentos, estes apenas anestesiarão essas dores e não nos permitirão nos desidentificarmos deste estado de coisas. E a maioria dos processos psicoterapêuticos vai fazer com que nós fiquemos analisando aqueles eventos ou as situações que vivemos e que nos geraram estas manifestações, fazendo com que tenhamos uma expansão deste estado, porque onde nós colocamos a nossa atenção, nós colocamos a nossa energia. E onde colocamos a nossa energia, nós fazemos com que esta região se expanda, se torne fortalecida, tenha mais força. Então, quanto mais nós olhamos um problema, mais o problema aumenta. É preciso que nós olhemos para a solução, não para o problema. É isso que a jornada da cura holística propõe, através de meditações, através de oração, através de visualizações, através de afirmação positiva e de vários outros processos, a partir do desenvolvimento do autoconhecimento, a partir do desenvolvimento da autorreflexão, que são orientadas por este conhecimento, por esse entendimento das coisas, por esta percepção do nosso funcionamento cerebral, e que com estes elementos e outros nós possamos então enfrentar esse estado de coisas. Mas é muito importante que nós tenhamos o apoio, que nós tenhamos o amparo de alguém que já tenha vivido isso, que já tenha atravessado esse caminho. E é o que aconteceu comigo. Ao longo de 30 anos, de mais de 30 anos, eu enfrentei essas situações, fui investigando, fui perseverando, com muita dificuldade, com muito sofrimento, mas persisti e persisti até criar este método. Quando as resistências se manifestam, é preciso ter muita perseverança. É preciso estar determinado. Para isso devemos entender que aquilo que pensamos não é a verdade. São crenças. Porque se nós pensamos que aquilo é a verdade, que o que pensamos é a verdade, nós não iremos contra a verdade. Mas na medida em que observamos nossos próprios pensamentos, conseguimos perceber que são apenas os nossos pensamentos, porque quando nós os observamos, criamos um distanciamento que nos permite ter uma outra visão da realidade. Estas reflexões nos apontam para as possibilidades de termos uma vida saudável, uma vida feliz. A vida é repleta de possibilidades e nós somos repletos de potenciais que estão em nossa existência para que nós os realizemos, para que nós os manifestemos. Para isso, se faz necessário entendermos estes mecanismos, estes processos, se faz necessário nós nos determinarmos à mudança. E ao nos determinarmos à mudança, seguir em frente. Na medida em que surjam as dificuldades, nós percebemos essas dificuldades, muitas vezes sofremos com elas, mas continuamos, retomamos. Quando
caímos, levantamos. Este é o aspecto mais importante. Nós nos levantarmos sempre que cairmos, sempre que tivermos um momento, um revés, sempre que estes sentimentos de desvalia, de não merecimento, essas crenças limitantes se manifestem, nós não acreditarmos nelas. Sistematicamente nós íamos desacreditando. Para isso precisamos ter e desenvolver a clareza de que elas existem, de que a personalidade que temos adotado é uma criação e não aquilo que somos. Então isso abre uma possibilidade maravilhosa para nós, de nos realizarmos emocionalmente, nas relações, no trabalho, na vida profissional, nas amizades, na relação com o nosso corpo, na relação com as imensas possibilidades que a vida nos oferece. Então essa é a minha mensagem, uma mensagem de otimismo, de confiança, de coragem, para que possamos encontrar a nossa melhor versão, para que possamos encontrar aquilo que tanto almejamos e possamos desfrutar da vida com aquele ar de curiosidade, de alegria que é tão peculiar às crianças.